Olá, muito bem, muito boa noite. Boa noite. Boa noite, Leandro, Gabriel, Boa Antônio, noite. Jonathan, boa noite. Bem-vindos de volta à nossa disciplina de Teoria do Direito 2. Gente, hoje eu estava colocando na tela a imagem do primeiro é, do livro, né, da Teoria da Norma Jurídica, de Norberto Bobbio. Hoje é a nossa segunda aula e a primeira aula que é bem focada em um texto, tá? Então, as nossas aulas, elas têm sempre um texto de referência para vocês acompanharem o estudo de vocês. Textos esses que vocês já tiveram acesso, já puderam fazer o download, né? E também, espero, possam ter percebido que eles têm correspondência com questionário, a avaliação, né, da disciplina. Então, eu peço para que vocês não deixem para depois e já verifiquem tudo isso para fazer um planejamento de estudos de vocês para essa disciplina. Esse planejamento pode ser muito importante. E então essa aula ela vai corresponder aos primeiros capítulos da obra do Bobbio, tá? O primeiro capítulo ah, que chama o direito como regra de conduta, que eu vou começar falando sobre isso nessa aula, e a gente também vai entrar um pouco no segundo capítulo, tá? Muito bem. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário, alguma dúvida? Estão se sentindo situados no curso, na disciplina? Tudo certo? Então, para garantir, eu vou começar recapitulando algumas coisas que a gente conversou na aula anterior. A aula anterior não estava diretamente associada a um texto, mas ela serve de uma primeira conversa sobre a disciplina, sobre coisas que vão nos acompanhar ao longo deste semestre. Tá? Primeiro ponto que eu acho importante retomar da aula anterior, que eu mencionei, é que o direito, ele não é uma disciplina assim exótica, né? Não é assim física quântica, não é microbiologia. É uma coisa que todo mundo tem algum conhecimento sobre o direito. Todo mundo tem contato com a experiência do mundo jurídico. O direito, ele permeia a nossa vida, tá? Desde o início até o fim, digamos assim, né? A gente tem certidão para tudo no direito e também tem certidão de nascimento, de casamento, de óbito. O direito ele está regulando a nossa vida em vários aspectos. Então, todos nós temos bastante familiaridade com o direito. Isso pode nos dar um senso, um falso senso de conforto e de conhecimento, de que a gente entende as coisas. E, ao mesmo tempo, a gente se depara com tantas coisas no direito que são difíceis de entender ou contra-intuitivas. Então, o direito ele traz essa frustração, essa complexidade, que é a seguinte: existe um senso comum sobre o direito na sociedade, mas também um senso comum assim compartilhado por aqueles que estudam o direito. Advogados, juízes, promotores, professores também têm um certo senso comum sobre o direito. E a disciplina teoria do direito, ela é uma disciplina que muitas vezes entra em choque, em colisão, em atrito com concepções do senso comum do direito. Tá? E a gente vai falar bastante sobre isso ao longo do semestre, então isso serve de alerta desde a primeira aula. De que a gente tem um conjunto de expectativas sobre o direito, tem um conjunto de um vocabulário sobre o direito, e às vezes a gente não tem certeza exatamente desse vocabulário, se ele é apropriado ou não, em que situações se aplica, em que situações não. Então, a teoria do direito ela vai revisar a nossa linguagem, a nossa forma de entender o direito, e vai organizar melhor o nosso conhecimento do direito. E vai contrariar, muitas vezes, as nossas concepções pré-estabelecidas.
Tá? O segundo ponto é que é importante reconhecer que a gente tem uma série de expectativas sobre o direito. Uma delas é que ele vai nos dar soluções precisas, simples e definitivas, né? A gente precisa reconhecer, por outro lado, que o direito ele é caracterizado por uma enorme complexidade, né? E o direito está ficando cada vez mais complexo. Ele não está ficando mais fácil, mais simples de entender. Tá? Pelas suas características sistêmicas, o direito ele é um fenômeno complexo. Ele não é uma coisa do outro mundo. Ele não é um fenômeno metafísico. Não é algo do sobrenatural. Ele é um fenômeno social. Mas é um fenômeno social complexo. Tá? Então, o seu comportamento, o seu funcionamento, não é simples de entender. E, portanto, muitas vezes não é intuitivo. Às vezes as nossas intuições estarão erradas. Então a gente não pode confiar 100% nas nossas intuições ao estudar o direito de maneira aprofundada. Tá? E o terceiro ponto, assim, para destacar desde o início, né, é de que os conceitos que a gente vai usar na teoria do direito, eles não vão ser usados de maneira, assim, absoluta, de maneira... Ah, é como se fosse uma verdade descoberta ou revelada. Tá? Os conceitos jurídicos que a gente vai utilizar, eles vão ser sempre relativos a alguma coisa, ao seu uso, ao seu sentido, à sua função. Então a gente precisa reconhecer a dificuldade de se dar uma definição absoluta de direito, por exemplo. Esse foi um exercício da primeira aula. A gente pode definir o direito de um jeito ou de outro, mas de qualquer forma que a gente defina o direito, parece faltar alguma coisa. Se a gente define só de um jeito, a gente acaba excluindo outras coisas. Então, é importante desde o início a gente destacar que teoria do direito vê o direito por uma perspectiva teórica, ponto de vista teórico. Então, isso vai trazer rigor, mas vai também delimitar o conhecimento jurídico. Então, a gente pode analisar o direito do ponto de vista cultural, do ponto de vista econômico, do ponto de vista filosófico, histórico. Perceberam aqui? A expressão ponto de vista indica, né, a abordagem metodológica. Quais são os instrumentos que eu vou analisar? Por exemplo, né, a legislação criminal brasileira e seu impacto no número de homicídios todo ano e determinada reforma ou política pública. Eu devo, talvez, nesse tipo de exemplo que eu estou trazendo, utilizar uma metodologia estatística, empírica, um conjunto de abordagens típicas da sociologia do direito. Então, isso significa entender o fenômeno jurídico em uma perspectiva sociológica. O fenômeno jurídico pode ser entendido numa perspectiva histórica, numa perspectiva filosófica e assim por diante. Tá? E a teoria do direito está aqui para dizer que é possível também pensar, entender e explorar o direito em uma perspectiva propriamente teórica. Tá? Então a gente vai definir as coisas, mas a gente vai perceber que essas definições elas são relativas a essa área do conhecimento. Então o vocabulário, né, a gente vai ter que tomar esse cuidado. E eu vou reforçar bastante o papel do vocabulário. A gente vai rever muito o significado das coisas. Norma, sanção, validade, eficácia, tudo isso eu vou criteriosamente fazer uma revisão do significado dessas palavras, do ponto de vista da teoria do direito. Vejam vocês, né? Então, isso é um pouco das questões iniciais que eu queria comentar com vocês. Né? Eu disse que o título, né, do primeiro capítulo do livro do Bobbio
o direito como regra de conduta. E essa é uma das formas mais intuitivas de se perceber o direito. Todo mundo associa direito a regras, né? O direito é facilmente associado a regras. Eu vou tentar explorar com vocês aqui uma abordagem que identifica o direito como, eu disse, um fenômeno social complexo, né? E também tentar exercer aqui a perspectiva humana, da experiência humana. Eu disse, todos nós temos experiência com o direito. O direito, ele regula as nossas vidas, e nós temos experiência com o direito. Em primeira mão. Que é diferente de outras disciplinas, como eu estava falando. A física quântica, as pessoas não sei qual que é a experiência na minha vida, né? Na verdade, quando elas tocam a tela do celular e o touchscreen, o funcionamento dele, dizem os especialistas, ele tem a ver com física quântica. Mas, na nossa experiência, isso não parece se traduzir muito bem, né? Mas a gente tem a experiência jurídica. E aí eu vou iniciar dizendo que existe algo profundamente humano no direito. O direito é essencialmente humano. Então, a gente não vai entender o direito como algo abstrato apenas, né? Mas como algo humano. Mas o que tem no ser humano que nos liga ao direito, né? E eu vou propor que vocês pensem dessa forma, de que nós temos uma experiência, todos nós temos uma experiência normativa. A experiência jurídica, Bob coloca dessa forma no primeiro parágrafo, a experiência jurídica é uma experiência normativa. Aí eu vou comentar 2 pontos aqui. Primeiro, o título do livro é Teoria da Norma Jurídica. O que significa dizer que ele está nos trazendo uma teoria do direito que a gente pode chamar de uma teoria normativista, que vai entender o direito a partir do conceito de norma jurídica. Então, direito como um conjunto de normas jurídicas. Essa é uma forma de ver o direito. Tá? Existem outras teorias. Você pode pensar o direito como instituição social, por exemplo, que é o contra-exemplo que Bob dá no primeiro capítulo. Mas a gente, nesse momento da disciplina, a gente vai mergulhar nessa concepção normativista de direito. Tá? Esse é só um, um aviso. Né? E o que tem de importante nesse conceito de norma? Então, um argumento aqui de Bob, e também o meu, ao trazer esse texto no início do semestre, é de que, para a gente entender de forma aprofundada o direito, a gente precisa aprofundar o nosso entendimento do conceito de norma jurídica. Esse é o primeiro passo. E depois, um conjunto de normas, como que ele estabelece um ordenamento jurídico. Aí é o segundo passo. Tá? O primeiro argumento, então, dessa noite é que o direito, a nossa experiência com o direito é uma experiência normativa. É o fato de que a gente, em algum momento, adequa, regula o nosso comportamento, as nossas ações, para cumprir com uma norma, ou para não descumprir com uma norma. Certo? E aí a gente vai identificar que todos nós somos capazes de obedecer normas. O que significa obedecer? Né? Significa
adequar o seu comportamento à norma. Mas mais importante do que capacidade de obedecer à norma, a gente vai ver que obedecer à norma é trivial. Mais importante para a gente explorar os conceitos da teoria do direito, eu vou dizer que mais importante é a gente entender a nossa capacidade de descumprir a norma. O que significa dizer que o ser humano ele tem como algo essencial, né, a sua capacidade de se regular e de ser regulado por outros seres humanos através de normas. E aqui eu não estou falando apenas do direito, né? A gente pode dizer que a nossa experiência social é também uma experiência normativa. Conseguem visualizar como que a gente pode identificar a nossa vida em sociedade como uma experiência normativa? Alguém consegue me dar um exemplo de uma norma social? Dá bom dia quando você encontra alguém. Lava a Ótimo. boca. Né? Essas normas de etiqueta, diminutivo histórico de ética, da conduta, do comportamento, né? É esperado que você dê bom dia. Ou é esperado que você dê feliz aniversário no dia do aniversário da pessoa. Não é verdade? Mas isso é só a parte, assim, positiva, digamos assim, no sentido comum, né, da norma. A gente deve explorar melhor o conceito de norma, para a gente entender bem. Estou repetindo bastante isso. Pela sua violação. O que, que acontece quando você vê a pessoa e não dá bom dia para ela? O que acontece quando você não dá feliz aniversário? Quando você. Entendeu a pergunta? Há uma quebra de expectativa e uma quebra de estabilidade, digamos assim, das relações, enfim, do ambiente. Certo. Muito bem. E, e como é que é o comportamento das outras pessoas em relação a esse comportamento de violação à norma? Você é recriminado socialmente. Coercitivo, é um comportamento coercitivo. Você vai ser recriminado, você vai ser. O que que é esse comportamento coercitivo? Na verdade, a coerção é mais seria para a pergunta anterior, né? Tipo assim, a coerção é para você cumprir a norma. Uhum. Mas quando você quebra, é justamente isso que a colega falou. Você, tipo assim, é visto como um objeto estranho, algo assim. Uhum. Então, eu quero que vocês agora façam essa associação entre a norma e o que que é essa dimensão, assim, que a gente pode falar da coerção, ou e a gente pode falar assim, no campo do simbólico, né? Não precisa ser uma coerção física, pode ser um constrangimento, mas de qualquer forma, isso envolve o comportamento de outras pessoas. Né? Então vejam que é um fenômeno social. O indivíduo A, né, apareceu na praia com roupa de banho, de sunga. Foi lá, deu um mergulho, foi embora e ninguém estranhou, na verdade. Aí o mesmo indivíduo foi à faculdade à noite, né, fazer a aula aí, de sunga,
E aí o que acontece? Há um completo estranhamento. Há um estranhamento, há o comportamento das outras pessoas, né? Reagem, há uma reação. E aí o que eu quero estabelecer aqui de vinculação, quero que vocês façam essa vinculação que não é intuitiva, mas que vem da gente estar explorando o direito teoricamente, tá? E aí eu estou falando nem só de direito, eu estou falando do conceito de norma. Eu estou dizendo assim, o fato de que as pessoas estão reagindo de forma a trazer constrangimento, comentando e tudo mais, a gente pode chamar isso de uma sanção. Concordo? Uma sanção social. Né? E a sanção que, mais precisamente, identifica a norma. Então, o indivíduo estava distraído, né? Ele foi à praia, aí, estou atrasado para a faculdade, vamos lá. E aí ele não pensou na norma, ele esqueceu. Ele não sabia. Ele pode ter um distúrbio, está num estado psíquico alterado. A sua subjetividade, pode, ele pode achar que está vestido e está nu. Entenderam o ponto? A norma social, ela está sendo afirmada não em abstrato. O que está afirmando a norma social? A reação das pessoas, negativa no caso, seria a sanção. Tipo, o cara poderia não saber que aquela norma existia, mas o fato de existir uma sanção, uma reação, ele percebe que existe algo que não estava escrito, no caso. Exato. Então, o conceito de norma ele não vai ser entendido quando a gente busca determinar de antemão, dizer assim, não, é o que está escrito em algum lugar, ou é o que foi estabelecido socialmente e tal. Porque é lógico que a gente pode dizer assim, a gente sabe que a gente não deve ir à faculdade de sunga. Tá? Mas o fato de que a gente sabe não é o elemento que define a norma. Inclusive, a maior parte das normas sociais, elas não são refletidas. A gente não pensa sobre elas até que ocorre uma violação. A gente não pensa conscientemente sobre as normas do nosso dia a dia, e aí isso é verdade até do ponto de vista das normas jurídicas. Quantas normas que vocês interagiram? Vocês interagiram com quantas normas no dia de hoje? A gente nem sabe dizer. Porque as normas, elas não povoam o nosso consciente constantemente. A gente cumpre cotidianamente com as normas de maneira irrefletida, inconsciente, e eventualmente de maneira deliberada. Mas a parte consciente, digamos assim, pode ser que seja minoritária. Entenderam esse ponto? Então, ah, o cumprimento das normas é algo trivial. O importante é a sua violação. É a violação da norma que vai nos esclarecer um pouco melhor as coisas. Só que não é só a violação. Porque se ocorreu a violação, mas não houve reação, a gente também não é capaz de diferenciar a norma, de definir a norma de maneira clara. Né? Inclusive, se há uma dessensitização, se todo mundo já está andando de sunga na faculdade,
Aí ninguém mais reage. Aí já deixa de ser. Tá todo mundo já acostumado. Então vejam que o conceito de norma, ele é dinâmico quando a gente atrela o conceito de norma ao conceito de... Qual foi o conceito que eu usei aqui para explicar a norma? A quebra da norma e a sanção consequente. A sanção, né? A sanção, vejam vocês, não o cumprimento cotidiano, ir à faculdade de roupas é cumprir com a norma social? Num sentido cotidiano, num sentido ordinário, sim. Mas aqui, do ponto de vista da teoria, que eu quero que vocês entendam, é o seguinte: o cumprimento, a aplicação, eu vou focar bem nessa palavra, a aplicação da norma é a sanção. Né? Então, é assim, é quando alguém viola e vem a experiência social da sanção, aí a gente vê a aplicação da norma. E é essa experiência da aplicação da norma que confere essa existência concreta da norma. Né? Então, o que eu quero que vocês percebam passem a entender o conceito de norma não como algo abstrato, mas como algo vinculado a uma sanção. A sanção, mesmo uma sanção que não esteja exatamente pré-determinada. Quer dizer, você sabe exatamente o que irá acontecer com você quando você violar tal norma social? Você não sabe exatamente o que vai acontecer. Mas você entende imediatamente a possibilidade de uma sanção correspondente. Então eu vou tentar convencê-los hoje de algo contraintuitivo, né? De que o conceito de norma deve ser entendido de forma vinculada, de forma atrelada ao conceito de sanção, como se fosse mesmo duas faces de uma moeda sendo um objeto só, tendo cara e coroa, verso, anverso, norma sendo compreendida como algo vinculado à sanção, e sanção como norma. O que é uma sanção sem norma? Vocês conseguem imaginar? Seria um arbítrio, uma vontade. Tente colocar isso num exemplo concreto. É bem difícil. Impossível, eu acho. Mas você foi por um caminho bem útil, né? Então, assim, alguém dá uma surtada, assim, tipo, começa a xingar a pessoa porque está andando com camisa azul. Uma ditadura teria essa relação? Estaria nesse contexto? Então, a pergunta, eu não ouvi 100%, é sobre uma ditadura. Se uma ditadura entraria nesse contexto? Hum, sobre a ideia de arbitrariedade, você quer dizer? Sim, sim. Uhum. Eu acho que a gente está tocando num ponto que envolve a ideia de legitimidade, né? A gente possui uma expectativa de que as normas e as sanções sejam dotadas de uma certa legitimidade. Não é isso? E aí, se não houver essa legitimidade, então você
terá talvez uma sanção injusta. Tá? Então a gente vai explorar melhor esse vocabulário. Como é que a gente pode julgar uma norma, e entendendo aqui norma nesse conceito norma-sanção, né? A gente poderia julgar uma norma como sendo injusta? Se a maioria da comunidade que aquela norma opera discorda. Então esse é o critério de justiça? É a deliberação majoritária numa determinada comunidade? Hum, caramba, eu acho que, sei lá, a norma ela tinha que estar posta, no caso, e ela definiria o que era justiça. E essa norma posta, ela seria estabelecida, sei lá, depende do cenário, né, que a gente está, enfim, seria estabelecida em algum cenário, entre vários, por uma maioria. Uma maioria num determinado tempo, num determinado lugar. Exato, exato. Então é um conceito relativo de justiça, né? Eu posso dizer também que só certas pessoas que se qualificam como membro daquela comunidade, outras não. Então o conceito de justiça é extremamente complexo também, né? O que você está trazendo seria uma aplicação relativista do conceito de justiça, relativo à comunidade, relativo a um sistema normativo, né? Mas outras pessoas também poderiam julgar justo ou injusto a partir de outros critérios. Sei lá, vou pensar um conceito universal de dignidade da pessoa humana. E aí eu vou julgar todas as coisas, todos os lugares, a partir dos mesmos critérios. É possível fazer isso? O que nós estaríamos fazendo ao fazer isso? Nós estaríamos entrando no campo da filosofia. Então, a filosofia do direito é uma área do conhecimento que tem as suas próprias metodologias, suas próprias teorias, seu próprio vocabulário. E ali se discutem os critérios de justiça, por exemplo. A gente vai ter uma abordagem de justiça universalista, particularista, comunitarista, relativista. Escolha o seu ismo, né, para definir a partir de que perspectiva você vai definir o que é justo e o que é injusto. O importante é perceber que justiça é um critério através do qual nós frequentemente julgamos as outras pessoas, o comportamento alheio e também, nesse sentido, as normas. A gente pode julgar uma norma como justa ou injusta. Eu posso dizer, em tal sociedade, e geralmente é mais fácil fazer isso fora da nossa própria cultura, né? Então, dizer assim, em tal país distante, eles têm uma norma lá que as pessoas não podem fazer isso ou aquilo. E isso eu acho injusto. Conseguem fazer esse tipo de julgamento? Questão do hijab. Hum. Primeira coisa que me veio na mente. Bem, bem famoso. E eu presumo que você não seja muçulmano, Não. né? Por que eu falei presumo, né? Porque justamente o exemplo que eu estou dando é essa ideia do outro, né? Exato, exato. Os costumes alheios, as normas de uma comunidade que não é minha, não é a minha comunidade, né? Isso facilita o nosso processo de crítica à norma.
É mais fácil a gente criticar as normas de uma outra cultura, ou de uma outra religião, ou de um outro país, ou de um outro tempo, né? Mas a gente também pode fazer esse processo internamente, né? A gente pode criticar as normas vigentes na nossa própria sociedade, como justas ou injustas. Então, é relevante, é importante esse tipo de exercício. A gente tem a disciplina História do Direito, não só para entender o direito atual a partir das suas bases históricas, mas também para exercitar esse contato com outras formas de estruturar e pensar o direito. É importante que a gente perceba que há 200 anos atrás, um contrato regulado pelo direito civil brasileiro, já era possível falar em Brasil, há 200 anos atrás, em direito brasileiro, 200 anos atrás. Poderia envolver um contrato plenamente válido, né? Comércio de outras pessoas. Percebem isso? Então, as normas jurídicas estavam regulando a legalidade, a validade de uma compra e venda, transferência de propriedade privada de pessoas escravizadas. Isso era justo? Ou isso é justo? Como é que a gente pode avaliar isso? No caso, depende, né? A primeira coisa, depende. Para a época era, e hoje não. Não acho que depende. Continua sendo injusto e é injusto, mas uma coisa é você reconhecer isso normativamente, juridicamente, outra coisa é você não reconhecer isso. Mas ser injusto ou injusto não depende de ser legitimado ou não. É isso, tipo, no caso era permitido. Estava dentro da legalidade, no caso. Nesse sentido, há 200 anos atrás. Estava na legalidade, mas não é justo. Concordo. Então, vocês viram algum valor em separar o significado de justiça e de validade? Tem uma importância ser capaz de separar essas coisas. Quando a gente olha para o passado, isso fica evidente. Mas talvez seja importante para o nosso próprio direito atual, para a nossa própria sociedade atual, para a gente ser capaz de identificar que podem existir coisas no Brasil, no direito brasileiro atual, que são legais ou ilegais, e a gente pode avaliar isso de forma paralela à avaliação sobre justo e injusto. Perceberam isso? Isso é importante. Isso já é melhor discutido no segundo capítulo do livro que eu passei para vocês, né? Que justamente tem esse nome, né? Justiça, validade e eficácia. Mas a gente vai explorar esse conteúdo com bastante dedicação. Tá? Então, justiça ou validade são duas formas de avaliar uma norma jurídica e também uma sanção. Tá? Se eu estava falando, o Estado brasileiro sancionava, permitia, né? Quando o Jonas coloca assim, era permitido, essa expressão é muito precisa. Havia permissão legal de manter, ter posse, domínio, transferência de propriedade sobre outra pessoa. Tá? Era válida tal negociação. Então, a gente está identificando aqui uma característica do jurídico que não se confunde com o justo ou com o ético. E a nossa capacidade de fazer essa distinção, ela é fundamental
para a gente entender essa perspectiva que Bob está trazendo da teoria da norma jurídica. A teoria que pode ser chamada de teoria normativista, que não é uma teoria da legitimação do direito. Observem bem esse ponto. Existe uma inclinação no pensamento jurídico tradicional de afirmar que o direito deve ser construído sobre bases morais. Vocês já sentiram isso? Né? Essa expectativa das pessoas, ou mesmo, vocês, de certa maneira, não acreditam que o direito deve ser construído a partir de bases morais ou de concepções éticas? A gente vê isso, claro que tem alguma base moral, né? Mas a gente vê isso principalmente em regimes totalitários, no caso, né? Que uma moral específica se confunde com a própria Constituição e tudo mais. Entendo o que você quer dizer. Mas talvez o que você quer dizer é a ideia de uma moralidade hegemônica, né? De que tem um padrão moral e que se confunde com o jurídico. Isso. Como eu disse, é mais fácil a gente criticar o estranho, o externo, né? Mas será que a gente não tem uma certa concepção moral no nosso direito de que, por exemplo, os indivíduos são pessoas livres, iguais? Será que isso não é uma concepção moral? Ou isso é a própria verdade da natureza das coisas, né? Então, só colocando essa provocação aqui, tá? Ariane, pode falar. Eu ia comentar que eu acredito que tem essa relação entre o direito e a moral, e um exemplo, para mim, é a legislação acerca do aborto. As bases fundamentais dela, tanto para contra quanto para pró, tem uma moral implícita. E isso é bom, isso é ruim, isso tem que ser assim? O que você acha? Eu acho que para as pessoas vai depender muito do seu lado. Então, para um lado vai ser bom, para um lado vai ser ruim. E eu acho que isso vai sempre ser assim, porque a gente nunca vai concordar 100%, nunca vai ter essa totalidade de bom ou ruim, sabe? Uhum. E o direito, eu vou dizer assim, sempre vai ter a ver com uma apreciação de justiça, de justo a injusto. Porque se eu perguntar para vocês, ou para qualquer pessoa, as pessoas vão ter uma opinião de dizer assim, a criminalização do aborto. Alguns vão considerar justo, alguns vão considerar injusto. Todo mundo vai ter alguma opinião, uma apreciação, um julgamento sobre isso. Então, a ideia de que o direito está conectado em alguma maneira, de alguma medida, né, que tem a ver com a moral, parece ser, assim, uma coisa óbvia. Bom, é óbvio que o direito tem a ver com a moral. É óbvio que o direito tem a ver com as concepções éticas que existem na sociedade, ou sobre a maneira como as pessoas entendem o certo e o errado. Então, o senso comum já nos informa de que é óbvio que o direito tem a ver com essas questões morais. Porém, eu disse que a teoria do direito ela vai nos oferecer uma perspectiva contra-intuitiva. Então, assim, tudo aquilo que for intuitivo, a gente vai botar uma interrogação em cima e vai se perguntar, será que é mesmo? Tá? E aí o ponto que eu quero destacar é o seguinte. Se a gente usou aquele exemplo da escravidão, né, ou do regime do apartheid na África do Sul, por exemplo, em que as leis eram leis raciais discriminatórias. Então, a gente claramente consegue fazer uma relação entre algo que nós esperamos que todo mundo condene, a segregação racial. É isso que a gente espera moralmente
dos alunos da UFBA, dos nossos colegas, das pessoas que a gente quer conviver. Tá? Eu não gostaria de conviver com segregacionistas. Estou expondo aqui as minhas expectativas morais. Agora, eu disse para vocês, nós temos que reconhecer que nós temos expectativas sobre o direito, sobre o que o direito deve, como ele deve ser, o que ele deve fazer, e é absolutamente correto e natural que nós tenhamos a expectativa de que o direito deve ser justo, ou que deva ser moral. Porém, isso nos traz um problema que é o seguinte: a gente vai conseguir definir o que é o direito pelo moral? Será que para definir o que é jurídico, primeiro a gente tem que definir o que é justo, o que é moral? Se a gente começar a discutir aqui o que é justo e o que é moral, vocês vão ter a impressão aqui de que a gente não vai concluir a aula, porque isso vai nos exigir todo um outro instrumental, né? De conceitos, de justiça e tudo mais, que vem do campo da filosofia. Então, o meu ponto aqui, antes de passar a palavra para o Jorge, é dizer que a teoria do direito está preocupada com a definição do jurídico, do que é o direito, né? E a gente vai precisar explorar essa chamada tese da conexão entre direito e moral e ver se é possível definir o direito de maneira independente da moral. Jorge, pode falar. Não sei se o Jorge vai abrir o microfone para falar, ou se foi por engano que apertou aqui a mãozinha. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Tudo tranquilo. Direito e moral, dentro da teoria do direito, nós temos escolas que vão falar disso, né? Tem escolas que acreditam que o direito é só uma parte do que é moral, que a moral é muito maior do que o direito, e o direito está inserido em uma pequena parte dentro desse aspecto moral. Uhum. Você vai ter aqueles que entendem que direito e moral não têm relação, como, por exemplo, essa é a ideia de Kelsen. A teoria pura do direito é o direito, ele está ali, ele não tem moral, ele não tem ética, ele é a norma, sem essa interferência. E você tem ainda a abordagem daqueles que acham que existe uma interseção. Você tem uma parte que é moral, você tem uma parte que é direito, e entre eles existe uma interseção. Eu tendo a acreditar nesse aspecto. Existe uma parte que é moral, existe uma parte que é direito, e em alguns pontos eles se tocam. Mas nem tudo que é direito é moral, nem tudo que é moral é direito. Então eu devo dizer que essa é uma maneira muito elegante de organizar as concepções, né? E as definições, né, acerca dessa questão chamada, né, a tese da conexão, né, de qual que é a conexão entre o direito e o moral, e a gente pode realmente ilustrar dessa forma como você trouxe, né, muito bem. Né? Existem diferentes autores, diferentes abordagens teóricas, né, tanto sobre a necessidade da conexão, como a completa desconexão, ou então aquilo que geralmente mais apela ao nosso senso estético, né? A ideia de uma posição intermediária, um meio termo entre dois extremos radicais, né? Então a gente vai explorar melhor esse tipo de discussão, e eu vou tentar trazer uma versão mais aprofundada, digamos assim, dessa visão normativista. Tá? Jorge, pode falar. Boa noite. Boa noite. Nessa questão aí da fundamentação moral do direito, aí recai já na questão do relativismo da moral.
E, além disso, em uma dada sociedade, em uma dada época, existe também as contradições morais de grupos diferentes. Entende? Então, se a gente acreditar que o fundamento da moral, do direito é a moral, então fundamenta-se também aquela ideia marxiana de que existe uma moral de uma classe dominante que é instituída para dominar uma classe dominada. Então, é uma problemática muito grande essa questão. Sim. E aí, aí é meio que assim, um problema, quando a resposta a um problema gera outro problema, né? Então, assim, se você disser, eu sei, o que define o direito é tal coisa, mas daí o que é essa outra coisa? Não, mas daí você tem que ver toda uma outra teoria, né? Então, é isso, como você bem colocou, uma das opções é essa, né? Você diz assim, não, na verdade, o jurídico, ele é apenas parte de uma superestrutura econômica, ou de o resultado da dinâmica histórica, dialética de luta de classes, né? Então, você sai da necessidade de definir o objeto, né, nessa forma e transporta para um outro problema, né? Então, eu posso dizer assim, a teoria marxista do direito, a teoria evolutivista ou histórica, existem, como também já tinha falado a colega, diversas teorias sobre o direito. Tá? O que eu vou destacar aqui, que eu selecionei para aprofundar com vocês? Tá? Primeiro, é o reconhecimento do... Não vou nem entrar no relativismo moral, tá? Eu vou tentar explorar com vocês a importância do relativismo teórico. É importante que vocês entendam que as teorias não são a verdade do mundo. As teorias são teorias sobre o mundo, mas a teoria não é o mundo. Então, nós devemos nos relacionar com as teorias, né, como instrumentos para explicar as coisas, né? Então, nesse sentido, eu vou explorar essa abordagem que eu estou trazendo com vocês do Bob, que ela é quase como uma experiência em autorreflexão do direito, digamos assim, se a gente se imaginasse o direito pensando sobre si mesmo. Então, essa teoria normativista é o direito sendo entendido como norma. Mas, eu mencionei para vocês no início da aula, todos nós temos uma experiência normativa. Nós sabemos o que é o normal ou anormal, né? E eu vou dizer para vocês que experiência normativa pode ser tanto a nossa experiência social, desde criança com os nossos pais, né? Então, imaginem vocês a sua relação com pais ou cuidadores, quantas normas que os pais não inventam para guiar o comportamento das crianças. Conseguem me mencionar alguma norma dessas? Isso até às vezes é expresso em ditados populares, né, na nossa cultura. Então, a nossa experiência é cheia de normas. Nós mesmos somos capazes, eu disse para vocês, de obedecer, cumprir ou descumprir as normas. Se nós não tivéssemos essa liberdade de cumprir ou descumprir a norma, vou refrasear, se os seres humanos não tiverem a liberdade de cumprir ou descumprir a norma deixa de existir, a norma deixa de ter relevância. Imaginem vocês assim, né? É proibido que as pessoas batam asas e saiam voando.
sob pena de qualquer coisa. Então, as normas não fazem sentido em um contexto em que elas não possam ser violadas. Então, vejam de novo como a norma ela precisa ser fundamentalmente entendida como algo conectado à sanção. Tá? Mas é possível pensar a experiência normativa até como uma experiência individual. Eu vou dar um passo mais a fundo, não, que Bobbio não traz isso, mas eu vou aprofundar aqui, eu vou dizer assim, quem é que já fez uma promessa para si mesmo? Vou dar um exemplo bem banal, mas às vezes se comenta muito, assim, que no Réveillon, né, tem uma coisa chamada promessa de ano novo. Sabem o que é isso? Quando alguém diz assim, não, esse ano eu vou me empenhar mais nos estudos, esse ano eu vou perder peso, esse ano eu vou fazer isso ou aquilo. Conseguem imaginar um exemplo? E aí, se vocês pensarem nisso, o que logo em seguida vem à mente? O que acontece com as promessas de ano novo? Muito provavelmente elas não duram ou não têm sucesso. Tem uma taxa de sucesso muito baixa. Por quê? Porque a gente não sanciona nós mesmos, digamos assim, não tem esse poder. Você tem o poder de sancionar a si mesmo? Você já teve um sentimento assim de se sentir culpado por alguma coisa? Já, mas assim, não. Não foi forte o suficiente? Exato, não é uma limitação da minha liberdade ou de outras coisas mais práticas necessárias e tal. Por outro lado, você consegue se imaginar tendo essa experiência normativa, dizer assim, não, amanhã eu vou acordar cedo, mesmo não gostando de acordar cedo, e vou sair para correr, para fazer um exercício físico, ou coisa assim. E aí, no dia seguinte, você realmente vai lá e faz, né? Aí você está virando quase papo de coach, né? Inclusive, esse negócio de autoajuda tem muito disso, né? Não, você vai fazer isso, e aí você vai conseguir tal coisa. Isso toca numa função cognitiva humana que é normativa. Quer dizer, nós sabemos que a gente consegue, de alguma maneira, estabelecer normas para nós mesmos e moldar o comportamento. Mas às vezes a gente falha, né? Às vezes a gente sente que a gente não consegue. Inclusive, o que o Jonas comentou, lembra de um fato de que essas promessas de ano novo, elas têm a maior chance de serem realizadas se uma pessoa tiver, digamos assim, comprometida em grupo, né? Então, se for um grupo de amigos, vai dizer assim, não, agora nós vamos começar a praticar um esporte, ou vamos fazer um grupo de estudos para a disciplina Teoria do Direito. Aí você tem mais chance de funcionar. Por quê? Gera uma expectativa social, uma expectativa de sucesso para fora de si mesmo e que tende a ter mais importância, tende a ter mais poder no caso de tanto de sancionamento simbólico quanto de incentivo, digamos assim, por prêmios, sabe? O prêmio seria a aprovação dos seus amigos. Uhum. E aí, veja, esse ponto é muito importante, que tem o constrangimento, mas também tem a premiação. E aí eu vou dizer que, não do ponto de vista do senso comum, do vocabulário comum, no vocabulário da teoria do direito, a palavra sanção não é a mesma coisa que punição. A palavra sanção serve tanto para premiação quanto para o constrangimento, nesse sentido. Então, você pode dizer que a norma, né, de vamos fazer algo coletivamente,
tem mais chance de sucesso porque ela tem maior chance de ter uma sanção, né? Porque é compartilhado socialmente, enquanto que o indivíduo ele pode fracassar mais facilmente, né, nessa sanção. Vejam que eu estou usando esse vocabulário da teoria para a gente reforçar bastante essa ideia. Tá? Pode falar, Dominiela. Eu estava avaliando não a questão prática de um grupo social, mas tem uma questão de sanção simbólica, por exemplo. Tem pessoas que fazem promessas religiosas. Elas nem contam, nem nada, mas elas assumem um compromisso com Deus. E elas cumprem aquilo, mesmo que essa sanção não seja real. Sim. Ela é meramente simbólica, né? Só que aí a gente teria que aprofundar melhor na psicologia, porque essa sanção é real no sentido de que a mente humana não é uma unidade homogênea. Então, assim, a gente acha que a gente é uma coisa, né, uma identidade, mas tem pessoas que não têm isso, mas vocês conseguem fazer um diálogo interno, mental? Né? Então, do ponto de vista cognitivo, a gente consegue, digamos assim, criar normas internas, criar sanções, processos mentais internos. Só que, como a gente está falando, isso é um pouco desafiador. Né? Mas a experiência do moral também é uma experiência interna, nesse sentido, não é só uma conduta social. Né? Então, o que eu estou mencionando é que existe uma capacidade no ser humano para a normatividade. E isso é ainda mais potencializado pelas relações sociais. Então, essa normatividade tem a ver com o direcionamento do comportamento humano, daquilo que pode ou não ser feito. Né? E associa-se a isso uma dimensão sancionatória. Essa sanção pode ser recompensa ou pode ser punição. Certo? Então, isso a gente explora bem o conceito de norma. Só que eu estou usando aqui exemplos de normas que podem ser individuais, uma promessa que a pessoa faz para si mesma, e depois ela vai lá e cumpre, sobe uma escadaria, ajoelhado, coisa parecida. Né? Pode ser uma norma religiosa, né? Pode ser uma norma social, ou pode ser uma norma jurídica. E aí eu quero que vocês façam esse exercício para pensar como é que eu respondo à pergunta, e a pergunta é a seguinte: o que diferencia uma norma social de uma norma jurídica? O que tem de especial no jurídico? O ator da sanção? O ator da sanção. O que você quer dizer com ator da sanção? No caso que a pergunta era sobre a quebra de normas, né, no caso. Quando você quebra uma norma jurídica, você quebra a norma oficial, digamos assim, estabelecida para além dos contextos sociais. Os contextos sociais, eles são múltiplos e estão debaixo do guarda-chuva jurídico, digamos assim, pelo menos no contexto de um país. O contexto social aqui da Bahia é diferente do contexto do Paraná. E aí, se eu sair de um lugar para o outro, são normas e expectativas diferentes. Mas a lei é uma só no Brasil, em todo o território brasileiro. Então, se eu cumprir aqui ou lá, se eu descumprir uma norma aqui ou lá, eu vou estar sujeito a uma sanção oficial do Estado, seja ele na pessoa da Polícia Militar do Paraná ou da Bahia ou algo assim. E, portanto, tem características também oficiais de limitação da liberdade, não de constrangimento ou, enfim.
Uhum. Todo mundo acompanhou isso? Sim, ele está querendo dizer que, na verdade, no jurídico, o poder coercitivo é concentrado no Estado. É diferente de quando é na relação social, porque qualquer pessoa do seu ambiente social pode te trazer uma sanção. No caso do jurídico, apenas o Estado pode te dar essa sanção, né? Também, e o Estado ele tem sanções específicas, enquanto o social ele varia. As sanções sociais, elas são mais imprevisíveis, digamos assim, né? Exato, são imprevisíveis, mudam conforme as tendências, às vezes anuais, às vezes, enfim, mais rápido do que isso. E a Mas, gente espera que a sanção jurídica não seja assim, né? digamos assim, quer dizer, na prática muda toda hora, mas tem uma mudança, pelo menos visível, para a maioria, para o cidadão médio, mais lenta. Mas é porque, na verdade, a gente espera que a jurídica não seja assim, porque você tem você tem um conjunto de normas que precisa ser seguido. Então, por exemplo, você tem que pensar em princípios de razoabilidade, de proporcionalidade. Você nunca pode fazer algo que é muito além daquilo que você, digamos, que você queira punir. Você não vai punir com a morte uma pessoa que deu um tapa em alguém na rua. Então, o jurídico traz essa ideia também de que você vai pensar em outras questões que não apenas a sanção puramente, que no social não tem. Às vezes as pessoas, a gente vê histórias de linchamento, por exemplo, que, inclusive de pessoas que são inocentes, mas que naquele momento, consideradas culpadas por alguma coisa, sofrem o julgamento social, digamos. Então você está descrevendo as coisas bem dentro de um certo paradigma que a gente poderia chamar de uma concepção institucionalista do direito, né? Então, o direito como sendo uma espécie de aprimoramento das normas sociais, das normas jurídicas, como tendo essa característica de ser mais institucionalizado, né? De ter um maior grau de complexidade, de previsibilidade decorrente disso também, de institucionalidade, né? Uma certa burocracia, né? A gente depois pode retomar bastante esse conceito, tá? Mais alguém queria comentar alguma coisa? Não quero perder vozes diferentes aqui. Não, eu ia só comentar, Isso, quando Luísa. a colega estava falando, que os exemplos que ela estava dando, assim, de punições que a gente não pode ter, isso é claro, a gente considerando o Estado democrático de direito, né? Se a gente Em for outras olhar, palavras, outros regimes, em você outros pode regimes, ter a legalização do linchamento, por exemplo. não, assim, Ou punições de... mas que acabam sendo mais esdrúxulas dentro de uma sociedade democrática de direito, né? Tá. Mas, Esse é um ponto assim, importante, quer dizer assim, nós temos critérios éticos, digamos assim, que a gente chama de critérios éticos, que dentro do nosso sistema legal também são critérios legais. Por exemplo, assim, a Constituição brasileira, ela veda a tortura, veda punições, né, que sejam cruéis. Então, isso não é só uma questão ética, isso é uma ilegalidade, se ocorrer uma tortura dentro do aparato estatal, por exemplo, né? Não é só uma coisa imoral e tal, é também um crime que um agente público execute, promova uma execução extrajudicial. Por exemplo, encontramos uma pessoa que é um assassino conhecido, então vamos lá e vamos executá-lo. Isso é um crime dentro do direito brasileiro. Porém, você pode ter um direito diferente de um outro país que diga que isso é legal, né? Inclusive, o direito americano teve isso durante muito tempo, né? Inclusive, até hoje tem algumas coisas assim.
Então, assim, dizendo, né, captura extrajudicial, né, tem países que regulam isso, os Estados Unidos tem isso como norma, né? Você pode ter um procurado pela justiça, você pode, inclusive, estar em outro país, ou coisa assim, você vai lá, sequestra ele, você mesmo, e entrega às autoridades, né? Pode receber uma contrapartida financeira por isso. E isso não é isso não é legal no Brasil, pode ser legal em outro país. Então, o que você está querendo dizer também é que esses critérios, digamos assim, éticos, eles podem ser essenciais em um sistema, mas não em outro. Faz sentido? Acho que é isso, né? No próprio sistema brasileiro, na verdade, né, na ditadura, se você pega aí, os critérios, eles eram outros, né? Então, se a gente olha até através do tempo, esses critérios, eles mudaram, não só no direito, acho que na sociedade também, né? A gente aceitava mais esse tipo de coisa, né? A gente não é a sociedade como um todo. Isso. Não, e isso é uma questão importantíssima. Eu disse que quando a gente se desloca no tempo ou no espaço, quer dizer assim, quando a gente fala de outra cultura, ou da nossa própria, mas no passado, é mais fácil de fazer essa crítica, né? Porém, essa crítica também pode ser feita ao sistema atual. Tá? E a gente pode também fazer uma análise jurídica do passado, levando em consideração de maneira mais dura o próprio critério de validade, e não só essa apreciação da justiça, da moral. E essa capacidade é importantíssima. Eu devo dizer o seguinte: sob as leis do direito positivo de, digamos, 1970, no Brasil, era proibida a tortura ou era permitida? Era legal ou era ilegal? Era um crime sequestrar, executar, ocultar cadáver sem julgamento judicial, sem sentença, sem previsão legal? Essas coisas eram crimes? Sim ou não? Como é que você responde isso? A partir de que referência, né? Como é que você determina que algo é legal ou ilegal? Né? Diga-me, José, pode falar. Está sem o microfone ainda, tá? Boa noite, professor, Isso. tudo bom? Boa noite. Desculpe pelo atraso, porque eu cheguei agora. Eu não tenho esse coisa, mas assim, tipo assim, eu entendo que sim, porque a partir do momento que a pessoa ela sofre essa penalidade pela sociedade ou por quem quer que seja, eu acredito que sim, porque eu creio que quando foi feita a Constituição, provavelmente, com certeza, foi elaborada essas questões, né? No meu ponto de vista, posso ser que eu esteja errado, né? O senhor que tem conhecimento, mas eu acredito que sim, a gente pode arriscar e dizer, né, qual é o nosso pensamento em relação a isso, porque eu não tenho a certeza em relação a essa questão. Mas se o senhor puder explicar, eu agradeço. E assim, eu faço essa questão menos pela resposta da questão e mais pelo processo de como a gente responde esse tipo de questão. Né? Então, eu quero que vocês pensem dessa forma. Eu estou explorando aqui o método da teoria do direito. Antes, a gente estava dizendo assim, eu posso dizer que alguma coisa é justa ou injusta, baseado em certos critérios de justiça. Né? E eu também estou mencionando aqui a ideia de validade. Alguma coisa era válida ou inválida. Então, eu mencionei que um contrato lá da época, há 200 anos atrás, no direito brasileiro, um contrato de compra e venda de uma pessoa podia ser válido, por conta da ideia da escravidão, né, da legalidade da escravidão. Aí a pergunta que eu coloquei agora porque foi mencionado o exemplo da ditadura, e eu estava fazendo a provocação, né, a tortura, né, execução extrajudicial, ocultação de cadáver, estes
eram crimes também sob as leis do direito brasileiro à época. Esse era o ponto que eu estava destacando. Né? Não só do ponto de vista moral, da justiça, ou do consenso social, que às vezes as pessoas podiam até apoiar aquilo e achar que aquilo era certo. Mas, analisando as normas jurídicas daquele sistema jurídico, aqueles atos também eram atos ilegais. Né? Considerando que Hum. desculpe, professor. Considerando que a ditadura militar foi realizada através de um golpe de Estado. Então, não era, de fato, a norma vigente. Não, foi um grupo que se rebelou, abre aspas, contra o sistema e que resolveu fazer justiça por conta própria. Hoje, por exemplo, nós temos a Comissão da Verdade, que é uma comissão que vai apurar crimes contra seres humanos cometidos na época da ditadura. Pessoas desapareceram, pessoas foram executadas, pessoas foram torturadas, e até hoje não se tem notícia. Mas era legal? Não, porque foi a partir de um golpe de Estado. Esse é um ponto muito importante, e aí o conceito que a gente não estava usando até agora, mas que ajuda a explorar melhor esse tema, é o conceito de estado de exceção, né, que eu acho que é algo que você está fazendo referência aqui, que é a origem, né, do golpe militar, do regime, tem a ver com uma violação, né, ao sistema jurídico anterior. Né? Mas o ponto mais relevante aqui que eu quero explorar aqui do ponto de vista da teoria do direito é que, mesmo num estado de exceção, do ponto de vista governamental, né, da sucessão de regimes, de eleição, ou falta de eleição para presidente e tudo mais, havia, em vários outros aspectos do funcionamento do direito, uma relativa normalidade. Quer dizer assim, em 1970, digamos assim, você pode pensar que era um estado de exceção, por conta da ditadura militar, mas o contrato de compra e venda de um apartamento em Salvador pode ter ocorrido em plena validade, gerando efeitos até hoje. Pode ter uma tia, uma avó, alguém que está nesse imóvel. Entendeu o ponto aqui? Né? É que o direito, ele tinha um funcionamento, não estou julgando, né, do ponto de vista objetivo, havia um sistema jurídico funcionando, apesar da exceção governamental. Aí o ponto mais profundo sobre isso é que, do ponto de vista da teoria do direito, portanto, a gente consegue identificar que mesmo atos que eram considerados ou que eram promovidos pelos governantes, pessoas que estavam associadas ao governo, da sociedade, eram também atos ilegais, do ponto de vista do sistema jurídico. É isso que o conceito de validade, separado do conceito de justiça, nos permite analisar. Esse é o meu ponto. Então, quando a gente separa o conceito de justiça do conceito de validade, a gente consegue dizer que coisas que eram consideradas válidas, a gente pode considerar injusta, mas coisas que eram consideradas justas por muitas pessoas, a gente pode identificar como, né, ilegais. Esses dois conceitos, eles são discerníveis. Nós conseguimos separar essas duas coisas. Isso não é uma afirmação sobre a história. A história, ela é tudo isso ao mesmo tempo. Entendeu? A história é complexa, ela é... A realidade, ela é complexa. Mas a teoria do direito é capaz de distinguir essas coisas. Então, eu estava perguntando antes sobre a diferenciação entre uma norma social e a norma jurídica. Jonas mencionou, na perspectiva da sanção, né, a ideia de quem aplica a sanção. E, de certa maneira, ele trouxe uma concepção estadualista, posso chamar assim, né, de dizer que é o Estado que aplica
a sanção, e quando o Estado aplica a sanção, é uma norma jurídica. Quando não é o Estado, aí não é jurídico. Essa é uma forma intuitiva também de tratar, né? O jurídico como estando associado ao estatal. Tá? Porém, essa forma também apresenta alguns problemas. Também apresenta algumas dificuldades. Por quê? Um deles é o que eu acabei de mencionar agora. Aquilo que é chamado de Estado, se você diz assim, a polícia militar, o governo, instituições e tudo mais, o Estado pode cometer ilegalidades? Sim ou não? Pode. Né? E o que significa, né, dizer que o Estado pode cometer ilegalidades? De que ele não obedeceu o procedimento previsto. Essa é uma boa definição. José, quer falar? Eu acredito que sim. Pode cometer e como muitas vezes comete, né? Se a gente for parar para analisar, e de diversos fatores, não sei se eu estou correto, professor, mas eu estou tentando, a gente fala o que a gente mais ou menos entende, e se estiver errado, eu creio que o senhor vai me corrigir e eu vou aprender. Mas eu acredito que sim, que o Estado ele pode cometer erros e como comete, porque se a gente for para avaliar em questão dos direitos, até que uma pessoa, vamos supor um exemplo, o direito à saúde. Pronto. É a responsabilidade do Estado de fornecer a saúde para a população, principalmente a população que não tem uma determinada condição de poder aquisitivo para poder ter um plano de saúde e os melhores hospitais. O Estado pode cometer um erro na prisão de uma pessoa inocente. Então, são vários fatores que levam a que o Estado comete esse erro. Tanto é que, quando se descobre a verdade, né, a questão de que realmente foi um erro do Estado, o advogado ele pode entrar com ação, né, contra o Estado para que aquela pessoa que foi penalizada injustamente possa receber os seus direitos, né, pela danos morais, né, por defamação, calúnia, e são diversos fatores, porque eu não consigo. E aí eu vou explicar adicionar detalhadamente. uma coisa, quero adicionar uma coisa, depois passo a palavra para a Luísa, que é o seguinte: eu estou enfatizando que nessa disciplina, Teoria do Direito 2, né, o retorno, a vingança, né, o que é isso? A gente vai aprofundar aqui no vocabulário, o que significa dizer que a gente pode usar a palavra Estado de outras formas, em outros contextos. Na política, né, no dia a dia, a gente pode usar a palavra Estado como essa coisa toda. Mas aqui, para a gente aprofundar melhor, né, nesse exemplo que eu dei, será que o Estado pode fazer coisas ilegais? A gente precisa diferenciar o Estado não como sendo uma coisa só, mas como inúmeras instituições, pessoas de direito público, digamos assim, né? Tem o Estado da Bahia, né, que tem a sua representação legal, tem a Universidade Federal da Bahia, que tem uma pessoa jurídica, tem CNPJ, né, e assim por diante. Existem inúmeras instituições, cada uma delas com capacidade jurídica. Né? Então, pode ser que um órgão cometa uma ilegalidade, aí outro órgão vai fiscalizar, punir, e assim por diante. Né? Então, a ideia de que o Estado ele não é uma coisa só. É isso que vai nos permitir entender a responsabilidade jurídica das pessoas de direito público, né? Das organizações estatais, e isso é fundamental para a gente ter essa nuance, né? De que o Estado não é uma coisa só. Né? Portanto, não existe esse véu de moralidade que pode cobrir o Estado como um todo. Então, se é algo estatal, então é correto, é certo. Não. A gente tem que
identificar as normas e a responsabilidade de cada uma das instituições. Assim a gente consegue julgar caso a caso e determinar, né, a legalidade dos atos, né? Luísa. Eu ia entrar, na verdade, justamente nesse ponto, professor, que você falou do Estado não ser uma coisa só, né? De que, na verdade, tem ali aquela pessoa que está, né, enquanto um agente estatal, representando o Estado, e não foi aquela pessoa que fez a norma, né? Ele não é o legislador. Então, ele tem a sua interpretação da norma, e ela pode ser uma interpretação diversa, e, claro, vai ser uma interpretação que vai favorecer o ente estatal ali que ele está representando. Que é, por exemplo, o que acontece em casos tributários, né? De que o fisco vai lá e tem a interpretação de que tem que cobrar daquela forma, né? Que é desse jeito aqui que é cobrado esse tributo, e aí vai lá, as empresas vão lá e contestam e falam, não, a minha interpretação é essa daqui. Tanto que muitas vezes entes privados conseguem mudar a forma como entes públicos estão interpretando a legislação, né? Por conta do sistema judicial, o sistema jurídico ser complexo, né? Não é uma coisa só. E no final das contas, Você né? tem... No final, todo mundo é gente, né? E gente é capaz de. Todo mundo é capaz de cometer ilegalidades, né? No momento que a gente tem a norma, eu acho que a gente tem aí a possibilidade do descumprimento. E se ela existe, é porque ela estava sendo descumprida, né? Eu acho que se chegou no momento de ter essa imposição, né? Assim, pensando mais na seara do âmbito penal, por exemplo. Então é isso, a gente vai entender de forma mais aprofundada a norma sempre quando a gente fizer essa análise da sua violação. Tanto para determinar o conteúdo da norma através da sanção, né? Mas também nesse sentido de o que seria uma aplicação inadequada da norma, né? Será que um juiz pode condenar alguém, uma sentença pode ser ilegal? O que significa dizer que uma sentença é ilegal? Né? Como é que a gente consegue construir isso dentro de um sistema jurídico? Em que um tribunal, posteriormente, caça uma sentença, né, alterando a decisão, porque aquela sentença foi ilegal. Né? Então, o próprio sistema jurídico trabalha com a ideia de que os seus próprios órgãos podem aplicar a norma de maneira correta ou incorreta. De que, eventualmente, a aplicação da norma pode ser ela própria uma ilegalidade. O que significa dizer que não existe, não é a pessoa subjetiva do agente estatal que representa inteiramente o direito. O aplicador da norma também está sujeito à norma. Né? E ele próprio, o aplicador, nesse ato, pode ser sancionado. Né? Então, o agente tributário ali, que estiver aplicando de maneira incorreta, inadequada, pode ser disciplinado pelo próprio órgão. Né? Ou se constituir um ato mais grave, um desvio de conduta, existem todas as outras normas que regulam o seu comportamento, né? a sua execução. Né? Então, vocês estão vendo, né, que o direito é um fenômeno complexo. Tá? O Estado, né, ele pode ser entendido como um conjunto de instituições, né, nesse sentido, o Estado da Bahia, a Prefeitura de Salvador, né, a União. Né, o presidente da República é chefe do Poder Executivo da União. No entanto, só para concluir aquele ponto que a gente tinha aberto antes, tá, sobre a norma jurídica estar associada ao Estado. Essa é uma associação intuitiva, mas que precisa ser bem refletida, bem questionada. Tá? Primeiro, porque não é uma exclusividade do Estado a aplicação do direito, a aplicação da sanção, mesmo a sanção legal. Então, por exemplo, assim, alguém invade a sua casa e você pode expulsar essa pessoa da sua casa. E isso é sancionado pelo direito. Em outras palavras, você tem legalmente essa permissão
de expulsar alguém do seu domicílio, usando da coerção, inclusive, se necessário, né? Você não precisa esperar o Estado chegar para aplicar essa coerção, né? Você pode usar de meios próprios para isso. Então, do ponto de vista sociológico, a gente tem toda uma discussão sobre a ideia de monopólio do exercício do uso da força, da violência, como uma das características do Estado moderno. Mas isso, vejam vocês, é uma questão sociológica. Do ponto de vista da teoria do direito, a gente não depende de que seja a aplicação da norma que seja estatal. Mas, ainda assim, a gente vai ter o Estado como uma referência, mas não o Estado real. O Estado da Bahia, ou a polícia, ou o juiz, né, o Estado concreto, não. Mas o Estado entendido como jurisdição. Tá? Então, nesse sentido mais amplo, tá, de jurisdição. Em outras palavras, se você expulsa uma pessoa da sua casa a pauladas, pode ser que você seja submetido à jurisdição num processo judicial e seja avaliada a questão se você se excedeu no uso da força ou não, né? E aí a sanção final, no final das contas, vai ser jurisdicional. Em outras palavras, né, aquilo que a gente entende como Estado vai aplicar a sanção, vai ter a última palavra na definição da sanção. Mas não é o que o Estado tem a exclusividade, não do uso da sanção, mas de ter a palavra final sobre o uso da sanção. Fez sentido? Fez. Tá? Quer comentar rapidamente? Já estamos rapidamente. encerramento. Rapidamente mesmo. De fez sentido, fez, professor, mas tipo assim, vamos supor, e se for num caso de uma pessoa entrar no lar da pessoa, sem ser convidado e chegar ou tentar cometer algum crime, nesse caso, já que ele tem um direito de expulsar da casa, tentando ir de uma forma moral, né, com educação, e a pessoa que invadiu a sua casa, ou porque tem um certo costume de não aguentar ver as coisas e aí apanhar, ou por alguma questão de querer agredir o dono da casa e acontecer nesse fato, como é que o Estado enxerga essa situação? Rapidamente, só para... Sim, certo. Então, a gente não vai conseguir determinar aqui na aula de teoria do direito como é que o Estado enxerga isso, porque a gente tem que sempre contextualizar, né? Está falando do direito brasileiro, e a gente sempre vai precisar de informações para determinar, né, a extensão. Então, o ponto aqui é o seguinte: o Jonas tinha trazido a ideia de que sanção, de que a norma jurídica é aquela que a sanção é estatal. Tá? Eu estava problematizando isso para dizer assim: as pessoas, os indivíduos, os particulares, também podem ser os aplicadores da sanção jurídica. Tá? Esse é um ponto. Então, vou dar um exemplo. Você tem um contrato com a empresa de fornecimento de telefonia. Você não paga a sua conta. Ela aplica a sanção contratual. Ela interrompe o serviço. Essa é a aplicação de uma sanção. E isso não precisou o Estado fazer nada. Os próprios particulares podem aplicar sanções jurídicas. No entanto, qual que é a exclusividade do Estado? Não é da aplicação da sanção, é a aplicação da sanção final, digamos assim, né? É o recurso à jurisdição estatal. Então, explicando melhor no exemplo que você trouxe, tá? João está na sua casa. José invadiu a casa de João. João expulsou José a pauladas.
ele julga que está aplicando uma sanção adequada para proteger a sua casa, a sua vida, o seu domicílio. Isso, assim, em termos gerais, está perfeitamente de acordo com o direito, né? Agora, em decorrência dessas pauladas, o José tem hemorragia interna e morre. Vem a polícia, precisa, é obrigado, tá? Toda morte, né, tem que passar por uma investigação, né? Tem que ser feito um inquérito. O Ministério Público tem que olhar para a situação e tem que, na dúvida, tem que averiguar, talvez processar, para levar isso a julgamento e determinar se foi adequado ou não. Se foi um homicídio, ou se foi legítima defesa. O que eu quero dizer é, a gente não tem como determinar de antemão o que o Estado acha. Isso vai ser determinado no exercício da jurisdição. Quer dizer assim, se o sujeito vai ser denunciado ou não, se ele vai ser levado a julgamento, se vai ser condenado, se vai ser inocentado. É aí que nós saberemos o resultado final da sanção. Tá? A gente não consegue saber 100% de antemão. De antemão, a gente tem uma expectativa. A expectativa de que você, usando da força para expulsar um invasor, de que isso está dentro da legalidade. Essa é a nossa expectativa. Agora, no caso concreto, pode ser que os detalhes sejam revelados e de que aquilo foi uma ação desproporcional, de que a pessoa já estava fora de casa e aí a pessoa continuou batendo até a morte. Vários detalhes podem surgir, entendeu? Então, é esse o ponto, de que o direito, ele não está 100% escrito na lei. Não. Ele envolve todo esse outro processo, né, do exercício da jurisdição, que é alguma coisa que a gente vai explorar melhor nas próximas aulas também. Tá certo, gente? Então, leiam esse texto do Bobbio, tá? Prestem bastante atenção nessa identificação do que é o jurídico, da relação disso com a sanção e da distinção entre justiça, validade e eficácia, tá? Que são os termos explorados no segundo capítulo, que a gente vai retomar semana que vem. Tá certo? Beleza, professor. Até mais. Tchau, tchau. Graças a todos. Tchau, tchau. Professor